Meus prezados e muito queridos irmãos, paz seja com todos nós. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Servos de Deus, eu quero desejar a você uma ótima quarta-feira na presença do nosso Deus, o nosso Senhor. Quero pedir a você que é novo aqui no canal, que não deixe de se inscrever, nos ajude no crescimento do canal e a chegar nos 1000 inscritos, tá certo? Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus te livre. Ative também o sininho para que você possa receber as nossas notificações. O seu like é muito importante para nós, pois quando você deixa o seu like, o YouTube ele distribui este vídeo, esta mensagem para outras pessoas também. Compartilhe esta mensagem que você vai ouvir daqui a pouco, compartilhe ela no grupo do WhatsApp, no Facebook, no Instagram, sim, no grupo da família, dos amigos, tá certo? Então compartilhe aí na sua igreja também, deixa Deus trabalhar através da sua vida e também o seu comentário é muito importante para mim. Comente aqui se Deus está falando com você, se você está sendo, tá certo, alcançado pela resposta que você almeja. Então muitas das vezes você levanta e tem que tomar uma decisão, tem que tomar uma postura, tem que fazer algo, e muitas das vezes através dessas devocionais que a gente entrega aqui toda manhã, de repente Deus ele te dá essa resposta, Deus ele te dá, tá certo, esse direcionamento. Então por isso que é importante o seu comentário aqui, tá certo? Meus irmãos, eu quero prosseguir com você dentro da série que nós estamos desenvolvendo, o caráter do cristão. Dentro dessa série, o caráter do cristão, eu quero falar hoje sobre Maria, a irmã de Lázaro. Então, aquele que Jesus ressuscitara. Está inserido aqui em João capítulo 12 e o versículo de número 1 até o 3, que diz assim: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Versículo 2. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Versículo 3. Então Maria, tomando uma libra de unguento, de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Hoje eu quero falar sobre o comportamento de Maria. Essa Maria aqui, irmã de Lázaro, meu irmão e minha irmã, eu quero hoje noticiar para você que o seu comportamento, a sua escolha, possa ser como a de Maria. Então ela entendeu que Jesus já tinha feito algo extraordinário para ela, como diz em João, se você retroceder um capítulo antes, João 11, aonde Jesus ressuscitou o seu irmão Lázaro. Então você conhece de repente essa história, de repente você, meu irmão ou minha irmã, não conhece, então eu estou aqui, então narrando para você, que certa vez Lázaro havia adoecido, Jesus então foi chamado, Jesus demorou ali, ele fez questão de ir só após o 4º dia, aonde Lázaro já estava morto, e Jesus ali o ressuscitara dos mortos, porque ainda já cheirava mal, mas mesmo assim, Jesus fez o milagre acontecer. Aquilo que para o homem é impossível, aquilo que de repente você está falando, olha, está cheirando mal, isso aqui vai dar muito problema, isso aqui não tem mais jeito, isso aqui, olha, pode largar porque já foi. Eu tenho uma mensagem para você, é para você mesmo. Jesus, ele dá jeito. Jesus, ele faz um milagre. Jesus é o que faz a obra acontecer. Jesus é o Deus de milagre, Deus de providência. Basta simplesmente nós escolhermos a melhor parte. Basta nós escolhermos a melhor parte. Então, quando Jesus volta a Betânia,
6 dias antes da Páscoa, Jesus então tinha muitas casas para ir, mas Jesus escolheu a casa de Maria, irmã de Lázaro, a quem ele ressuscitara. Observe bem que em Lucas 10, então Jesus, ele vê Marta reclamando com Jesus em questão da sua irmã, Maria. Porque na verdade Maria, ela sabia que aquele momento que Jesus estava visitando a sua casa era um momento único. Era um momento que ela tinha que, de fato, parar tudo. Era uma escolha. Não teria como ela ouvir Jesus, se orientar através da palavra de Jesus e ao mesmo tempo estar fazendo outras coisas. Então ela sabia que ela teria que tomar uma decisão. E ela tomou. E Jesus falou para ela, para Marta, que Maria tinha escolhido a melhor parte. Então olha aqui. Certa vez, acompanhado de seus discípulos, Jesus entrou em Betânia. Ali foi recebido na casa de Lázaro por sua irmã Marta. Tudo que indica aqui que Marta era mais velha que Maria. E aquela não era uma ocasião comum. Por quê? Porque nem sempre Jesus passava ali. Jesus, quando passava em Betânia, era quando ele estava indo para Jerusalém. Então ele passava para pousar ali e depois dali ele prosseguia a viagem. Tem mais. Jesus ele não ia sozinho. Então ele tinha sua comitiva de discípulos. Ou seja, 12 discípulos com Jesus. 12 homens. Então quando Jesus andava, então 12 homens estavam com ele. Então na verdade, eles, vamos falar eles por causa de Lázaro, não receberam somente Jesus, mas receberam os discípulos de Jesus. Interessante é que a casa deveria ser grande, de muitos cômodos, para comportar 13 homens. E um desses 13 está ali o Filho de Deus, a presença do próprio Deus. Então Maria, Jesus só passava por aquela aldeia chamada Betânia quando ia para Jerusalém, como eu falei. Maria, irmã de Marta, teve a percepção de que aquele era um momento que deveria ser aproveitado plenamente. E eu vou te dar aqui algumas razões que a nossa orientação aqui pedagógica passa. Primeira, porque ela tinha, tá certo, que aproveitar plenamente ao máximo. Primeiro, porque Jesus, na casa de Maria, o texto diz que em Lucas 10, diz que Marta, sua irmã, recebeu Jesus em casa. Havia muitas casas em Betânia, como eu falei. Porém, mas Jesus quis com seus discípulos ficar na casa de Lázaro, o seu amigo chegado. Certamente a casa não era pequena, como eu falei, tinha muitos cômodos. Então Maria preferiu ficar aos pés de Jesus. Por quê? Porque Lucas diz que Maria recebeu Jesus e se assentou aos pés do Senhor, conforme Lucas 10, tá certo? Então 39, então ela sentou aos pés do Senhor para ouvir a palavra. Deixa eu te falar, você está dando a sua atenção a quem? Você está dando atenção para quem? E qual voz você está ouvindo? Porque é importante você saber que você não pode parar para ouvir qualquer pessoa. Marta, ela continuou com seus afazeres. Jesus percebeu a percepção de Maria de aproveitar ao máximo aquela oportunidade. Então Marta estava distraída. E quantas das vezes a gente fica distraídos, nos distraímos, sabe, tão facilmente, distraímos com o que falam, distraímos com o comportamento de alguém, distraímos com a nossa vida pessoal. E o Senhor muitas vezes a gente fica tão distante de Deus, que quando alguém se aplica para buscar a Deus, a gente muitas vezes até se incomoda. A gente até chama ele de santarrão, de santarrona. Não sei para que tudo isso. Ou a Bíblia fala para nós buscar o Senhor em tempo e fora de tempo. A Bíblia diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Então, Jeremias e Isaías, que Deus usou para falar de uma forma, tá certo, diretiva,
Então o Senhor falou: vocês me buscarão e me acharão. Então o segredo aqui é buscar, é dar atenção, é se aplicar. Mas Marta estava muito preocupada com seus afazeres. Mas Maria, ela entendeu que aquela oportunidade era única. Irmão, irmã, tem oportunidade na sua vida com Deus que é único. Então tem coisa que você tem que abrir mão para estar na presença de Deus. Tem coisa que você precisa abrir mão para ouvir Jesus falar. Tem coisa que você precisa abrir mão. Não se distraia. Não deixa vozes estranhas distrair você. Não deixa as suas obrigações diárias, semanais, distrair você. Tenha foco, tenha objetivo para buscar ao Senhor em tempo e fora de tempo. Então Maria, ela sabia o que ela queria. Olha só, que coisa interessante. Então Marta demonstrou que não soube aproveitar aquele momento e ainda criticou a irmã. E ainda reclamou, resmungou com a irmã, julgando que esta não estava agindo bem, ficando aos pés do Senhor. Então observe, Marta, porém, olha só, andava distraída. Então ela estava distraída, em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importa que minha irmã te deixe servir só? Olha só, diz-lhe, pois, que me ajude. Então, ela estava preocupada com vassoura, preocupada com pano de chão, preocupada com detergente, preocupada com, sabe, que boa, preocupada com desinfetante, preocupada com arroz na panela, com feijão na panela, com a carne que estava assando. E Jesus olhou para ela e disse: Marta, Marta, por que anda muito ociosa? Maria, porém, escolheu a melhor parte. Irmão, minha irmã, está na presença de Deus, na casa de Deus, nunca, tá certo? É você perder tempo. Nunca é você, sabe, estar lá à toa. Estar na presença de Deus, na casa de Deus, ouvindo Jesus, é investimento na tua vida espiritual. Lembre-se que tudo que você investe na vida espiritual vai refletir nessa terra física, nesse universo físico, nessa materialidade aqui que nós pisamos na nossa vida material. Então, Maria deu prioridade a Jesus. A quem você está dando prioridade? A quem você está ouvindo? A quem você está se dedicando 100%? A quem? Esta é a pergunta. Então o caráter de Maria foi humilde. Ela ouviu a sua irmã reclamar, mas ela também não retrucou. Pelo contrário, ela continuou ouvindo Jesus. Ela recebendo crítica, ela recebendo o desaforo da sua irmã, mas ela continuou firme ali aos pés de Jesus. Ela deu prioridade a Jesus. Olha só, Maria tinha tarefas domésticas e a realizar como a sua irmã. Porém, mas entendia que Jesus estava ali. Naquela ocasião, a prioridade era ouvir a palavra de Jesus e não ficar distraída em muitos serviços. Então muitas vezes a gente sabe, hoje eu não vou para o culto, hoje eu não vou, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Tem hora que você tem que abrir mão. Tem hora que você tem que abrir mão. Mas aí nós estamos naquele dilema, né? A igreja sou eu, né? A igreja sou eu sou a igreja. E você não é igreja ilhada. A igreja, para ser completa, tem que estar na unidade. Aprenda isso que Paulo falou aos Coríntios em Gálatas, que nós somos o corpo. Não existe uma perna sozinha falar que eu sou o corpo. Não existe um braço sozinho falar eu sou o corpo. É a unidade, meu querido. É a unidade, minha querida. Então não arrume desculpas para aquilo que você está tão atarefado e distraído. Mas busque a presença de Deus e assuma a sua responsabilidade diante de Deus. Então, olha só, ao ser questionada por Marta, que cobrava que Jesus que determinasse que Maria viesse ajudá-la. Olha só, Jesus respondeu de forma amorosa, mas cheia de ensino precioso. Eita, glória a Deus! Que Maria escolheu a boa parte, o qual não lhe será tirado.
Tá certo? Lucas 10, 41 e 42. A boa parte que Maria escolheu foi ouvir e aprender de Jesus, ficar aos pés de Jesus em atitude de reverência e adoração. Então foi o que ela escolheu. Ela falou assim, ó, isso aqui dá para esperar, isso aqui dá para esperar, isso aqui dá para esperar, mas Jesus está na minha casa. Daqui a pouco ele pega os discípulos, vai embora, e aí? Não, eu vou ficar com a melhor parte. Jesus falou isso. Lucas 10, 41, 42. Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada, porque conhecimento ninguém rouba de você, meu irmão. Conhecimento ninguém tira de você. Pode tirar, tá certo? Pode tirar o que for de você, mas aquilo que você aprendeu, ninguém tira de você. Por isso Jesus falou, ela escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Ela escolheu ouvir Jesus, ela escolheu ouvir os ensinamentos de Jesus, e ninguém tirou dela aquilo. Então ela levou aquilo pro resto da vida dela. Irmão, minha irmã, o que você está escolhendo? Qual está sendo a sua escolha? Não fique muito atarefado. Eu sei que você tem que se alimentar, eu sei que você tem que trabalhar, eu sei que você precisa estudar, ainda mais no mundo pós-modernidade que estamos aqui, né? Onde as mulheres, além de cuidar da casa, tem que trabalhar fora, né? Tem que estudar, fazer faculdade, muitos homens estão sendo domesticados, e mulheres estão aí trabalhando, mas a questão é, você não pode se embaraçar com isso. Aos Hebreus, tá certo? Capítulo 12 e o versículo, tá certo? De número 2, que diz assim, olhai para Jesus, autor e consumador da fé, não vos embaraceis com as coisas dessa vida. Não é para se embaraçar. Aos Hebreus 12, 1 e 2, então não se embarace, não fique embaraçado, porque você vai ficar distraído ou distraída, você vai ficar distraída ou distraído, e aí Jesus ele vai falar, você não vai ouvir, Jesus ele vai manifestar e você não vai sentir, sabe por quê? Porque está distraído. Então tenha foco, tenha objetividade na tua busca, saiba para onde você está indo, e com certeza o Senhor vai te abençoar. Faça que nem Maria, agradeça a Deus, primeiro pelo milagre, depois agradeça ao Senhor, um agradecimento continuado, ininterrupto, aonde o Senhor continuará te abençoando. Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus te livre. É verdade que vai ter alguns que não vai concordar com o que eu estou falando aqui, mas eu estou falando é Bíblia, estou falando aquilo que fala a palavra do Senhor. E fora que Maria, ela ofertou aquele unguento, ela ofertou os pés do Senhor e ainda em forma de adoração secou os pés de Jesus com seu cabelo. Então ela se derramou, ela se entregou, ela se doou. Que bênção foi, um exemplo para a nossa vida. Então o caráter humilde de Maria, o caráter, tá certo, determinado de Maria, e o caráter de uma escolha perfeita de Maria, que tá certo, irmã de Lázaro, que nós possamos, tá certo, aprender, olhar, ler e absorver esses ensinos para o nosso coração. Deus te abençoe. Não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos, familiares, grupo de WhatsApp, Facebook, Instagram, e se inscreva também se você não é inscrito. Tá certo? O seu like também é muito importante, o seu comentário. Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus te livre. E lembre-se, recuar nunca, desistir jamais, avante sempre, em nome de Jesus, o nosso Senhor.